Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui hoje para mais um dia de devocional da Palavra de Deus. Mas antes de nós fazermos menção do livro de hoje, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, familiares, para que todos possam ser alcançados pela Palavra de Deus. O texto que vamos ler hoje está registrado no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 16, que diz o texto: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Meus irmãos, esse texto é a base para que nós possamos nos aperfeiçoar na fé, para que possamos nos dedicar mais na base da oração, dedicar mais a nossa vida na base do clamor e súplica a Deus. É de fato que todo ser humano que serve a Deus, ele vive em crise. Por que todo ser humano que serve a Deus vive em crise? Embora sabendo que aqueles que também não servem vivem em crise, é porque o crente ele precisa se libertar de algumas decisões que podem causar a morte. O homem, a mulher de Deus, ele precisa se libertar de algumas atitudes do passado, de alguns pensamentos do passado. E isso projeta muitas dores no corpo, na alma, na mente. Libertação provoca dores profundas na alma. Libertação provoca dores profundas no exterior e no interior da pessoa. A libertação ela provoca, sufoca muitas coisas na nossa vida, porque nós temos desejos e os nossos desejos muitas vezes são desejos que a própria carne limita ou deseja, almeja. Queridos, e quando nós lemos o texto de Daniel, eu sei que nós estamos falando de outra questão. O texto diz que o rei mandou chamar Daniel e que o lançasse na cova dos leões. Mas o rei se chama Daniel e particularmente disse para ele: O teu Deus, preste bem atenção à importância, a quem tu continuamente serve, a quem tu continuamente fala com ele, a quem tu continuamente tem uma vida de intimidade com ele. O rei estava dizendo a Daniel o que já sabia de Daniel, o que sabia que Daniel não ia deixar de fazer por causa do decreto. O rei já sabia quem era Daniel e com um tom de ironia diz para Daniel: se o teu Deus que tu serve todos os dias, continuamente, é o Deus de verdade, então diga para ele te livrar da cova dos leões. Então diga para ele te livrar dessa prisão agora. Então diga para ele se ele é capaz de te arrancar ou de impedir com que leões te devorem. Oh glória! Daniel não se curva diante do rei e diz: eu estou indo para a cova dos leões, mas o meu Deus ainda há de mudar todo esse cenário, toda essa história. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas diz o texto que os leões não abriram a boca para o devorar. Eu já quero lançar essa palavra sobre a sua vida. Não se preocupe se você é homem ou mulher de oração. Não se preocupe se você está lançado no propósito, mas foi lançado na cova dos leões. Pode até ser lançado na cova dos leões, mas Deus fará os leões fechar a boca e te respeitarão. Pode até ser lançado em fornalhas, mas até na fornalha Deus vai fazer festa. Por quê? Porque no meio da fornalha era
apenas 3 homens que foram lançados, mas o rei viu dentro do fogo 4 pessoas estavam dançando no meio da sua maior crise. Deus fará você entender que aquilo é apenas uma circunstância para lhe capacitar ao seu propósito, para lhe fortalecer a sua missão. Quando você enxerga na Bíblia Deus livrando o povo de Israel no Egito, atravessando o Mar Vermelho, você vai achar que aquilo poderia ser uma ilusão de ótica, quando na verdade aconteceu. Deus livrou o povo de Israel do Egito, mas não livrou eles do deserto. Deus livrou Daniel da cova dos leões, da boca dos leões, mas não livrou eles não livrou ele da cova. Deus livrou Ananias, Azarias e Misael da fornalha do fogo ardente, mas não pôde livrá-los de entrar lá dentro. Então deixa eu te dizer uma coisa, da mesma forma Deus vai te livrar dessa circunstância que você está vivendo, mas é necessário passar por dentro dela para você se fortalecer em fé diante de Deus. Eu quero orar por você aqui hoje, Pai. No meio das circunstâncias que Satanás tem projetado sobre a vida dos teus filhos, eu quero suplicar ao Senhor aqui esta hora, Deus, para que mesmo sabendo o que está vivendo, a maior crise da vida, a maior luta da vida, o maior sofrimento já vivenciado, eu quero declarar diante do Senhor, para que essa crise comece a passar despercebido. No meio da crise vamos enxergar o Senhor, no meio das dores vamos enxergar o Senhor. Maior é o Deus que nós servimos do que a crise que estamos passando, maior é o Deus que adoramos do que a crise que estamos enfrentando, maior é o Senhor em todas as coisas do que a perseguição na saúde. Talvez pessoas, ó Deus, que estão agora enfrentando cânceres no corpo, pessoas que estão à beira da morte, Deus, eu suplico ao Senhor, maior é a sua presença do que a presença da enfermidade, maior é a sua glória do que a glória de Satanás sobre a nossa vida, maior é a sua presença na nossa saúde do que as lutas que estamos passando dentro da saúde. Espírito Santo de Deus, faça esse povo entender que maior do que a prova do que estamos passando, maior do que a crise que estamos enfrentando, é a sua presença, e que o Espírito Santo de Deus possa visitar os teus filhos agora e trazer conforto à alma, para que possam entender que maior do que todas as provas é a sua palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.